Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. É impossível falar sobre amor romântico, princesas e príncipes encantados, sem citar o Walt Disney, não é verdade? Bom, isso acontece porque a Disney se apropriou de muitas histórias e contos de fadas que por gerações nós temos ouvidos, os contos maravilhosos. A gente pode até pensar que alguns desses príncipes e algumas dessas princesas têm a cara dos personagens, a voz e até as manias que os filmes trazem, mas na verdade tem uma grande diferença aí da representação que a Disney faz para os contos originais. Pode chegar um momento aqui no nosso canal que a gente vai falar sobre isso. Quando eu decidi falar sobre o amor romântico nas animações de Walt Disney, eu fiz um recorte e decidi falar então sobre a franquia das princesas Disney, porque sim, existe uma franquia e é oficial. Isso explica porque alguns personagens não são considerados príncipes ou princesas Disney. Existe uma coroação oficial que acontece nos parques da Disney para determinar quem são esses personagens. Para entender então um pouco sobre a minha pesquisa, eu dividi os meus príncipes em idealizados, rivais e desencantados, porque a gente vai ver que ao longo desses quase 100 anos de histórias, esses príncipes têm algumas características semelhantes para um determinado grupo e completamente diferente e de evolução para os outros grupos. Para quem não sabe muito bem, eu vou fazer aqui uma classificação rapidamente de quais são os filmes onde esses príncipes e essas princesas aparecem. Vamos lá? Temos A Branca de Neve, de 1937, que não só é o primeiro filme onde aparece o príncipe e a princesa encantados, como também é o primeiro filme de animação da história. O Walt Disney foi a primeira pessoa a acreditar que sim, era possível levar uma animação para o cinema e entreter crianças por 1 hora e meia. O sucesso foi tão grande que a Academia do Oscar deu para ele uma estatueta e 7 estatuetas pequenas para homenagear a Branca de Neve e os 7 Anões. Então, Branca de Neve é o primeiro filme em 1937, seguido por Cinderela, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladim, Pocahontas, Mulan, A Princesa e o Sapo, Enrolados e Frozen. Você deve estar percebendo que estou contando alguns filmes aí na categoria. Sim, na verdade nós temos Valente, de 2011, e nós temos Moana, de 2017. Valente não foi analisado por conta da ausência do príncipe. Eu entendo que justamente a ausência do príncipe quer muito dizer sobre a ascensão da mulher. No entanto, como a gente está analisando aqui o arquétipo do príncipe encantado, não teria como analisar a ausência desse príncipe encantado em Valente. Moana é a mesma coisa, e até porque Moana foi lançado após eu ter concluído essa pesquisa científica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os príncipes idealizados que aparecem nos 5 primeiros filmes das animações de Walt Disney que tratam sobre esse universo. Vamos embora? Bom, o primeiro príncipe que eu quero falar é o... O príncipe não tem nome, é isso aí. O par romântico da Branca de Neve sequer tem nome. Bom, a história vocês conhecem, né? A mais bela de todas, invejada pela madrasta, que é perseguida e quase morta pela madrasta e que no final ganha um beijo de amor verdadeiro para ser salva e resgatada. O encontro entre a Branca de Neve e o seu príncipe na animação de Walt Disney acontece enquanto ela está trabalhando no pátio. O príncipe a vê, se encanta pela beleza dela, no primeiro momento ela se assusta, esconde no castelo e depois o príncipe começa a cantar para ela e a encanta com sua voz. Pois é, esse se parece muito com aquele arquétipo que a gente viu nos outros vídeos do cortesão, o poeta que suspira por sua amada e que a conquista com toda a sua arte e toda a sua beleza. Só que aí esse príncipe canta sobre seu amor para Branca de Neve e depois simplesmente desaparece. A Branca de Neve, perseguida pela madrasta, é quase morta pelo caçador, se perde na floresta, faz um serviço de diarista na casa dos 7 anões, sim, porque ela é a primeira mulher, ela é a fada do lar, então ela lava, ela cozinha e ela passa. Depois, come uma maçã envenenada, morre e é só então que o bonitão aparece para dar um beijo de amor verdadeiro e resgatá-la e andarem juntos para o pôr do sol. É assim que acontece. O príncipe sequer tem nome. A gente vai ver que em algumas animações de Walt Disney, pelo menos as iniciais, o príncipe, quem ele é, não importa. O importante é apenas que ele seja belo, nobre, rico e viril. A Branca de Neve é beijada por esse príncipe, desperta e os dois caminham para o pôr do sol e vão embora felizes para sempre. O príncipe sequer ajuda ela em qualquer momento, ela é ajudada pelos 7 anões e pelos animais da floresta, o príncipe não diz o seu nome e eles não trocam sequer um diálogo na história. Pode parecer uma coisa boba, mas a gente tem que analisar que esses filmes são feitos para crianças e a representação do amor romântico e a forma como o masculino e o feminino se relacionam diz muito para as crianças. As histórias muitas vezes passam esses ensinamentos e as crianças muito sabiamente absorvem isso. Seguindo a história, nós temos o segundo filme que aborda essa temática, que é Cinderela.
Cinderela é muito parecida com a Branca de Neve. Ela é uma princesa passiva que sofre os infortúnios sempre por uma outra figura feminina, e vale a pena a gente observar que a maior parte das vilãs são outras mulheres que de alguma forma têm inveja da beleza das protagonistas, e ela anseia pelo beijo de amor verdadeiro que vai libertá-la e um dia vai fazer a gata borralheira se tornar uma menina feliz. Bom, o príncipe da Cinderela é muito parecido com o príncipe da Branca de Neve. Se posteriormente a Disney chamou o príncipe da Branca de Neve de príncipe, chamou o da Cinderela depois, porque eles não têm nome inicialmente, de Encantado. Super original a Disney. O que acontece? O Encantado ele é subjugado pelos desejos do pai, porque ele é um nobre e ele precisa se casar. O pai celebra todo aquele baile para que o Encantado encontre a sua amada. Ele vê a Cinderela, que está ali simplesmente pelo poder da magia da fada madrinha, e a gente vai observar que nessas histórias sempre é o amor como estatuto da salvação e a magia como auxiliadora. Ele se apaixona por ela, eles valsam, ela deixa o sapatinho de cristal e ele sequer organiza a comitiva que procura pela garota do sapatinho de cristal. Quem faz isso, na verdade, é o pai dele, que está louco para ver o filho se casar. Pode parecer uma coisa muito louca. Eu sei que isso foi modificado no live action da Disney posteriormente, mas aqui a gente não vai analisar os filmes live action. A gente está analisando os filmes clássicos da Disney. É somente quando a Cinderela tem o seu sapatinho de cristal que ela é descoberta como a garota que o Encantado se apaixonou no baile, e eles se casam. O sapatinho de cristal aqui tem o mesmo objeto do beijo de amor verdadeiro. Ele liberta a Cinderela de todos os seus infortúnios, tem o estatuto do amor como salvação para ela, tem a figura do homem como o solucionador de todos os seus problemas, e mais uma vez ela se casa e tem no amor a solução para qualquer problema que ela tinha antes. O terceiro filme que a gente vai analisar é A Bela Adormecida, de 1959. Pela primeira vez nós temos umas mudanças no arquétipo do príncipe. A Aurora é a primeira princesa que tem menos falas na sua própria história, e ela não é tão protagonista do filme assim. O príncipe ganha um nome finalmente, Felipe, e ele é muito parecido com um cavaleiro da época medieval. Ele tem uma espada, um cavalo, um escudo, e pela primeira vez, finalmente, ele enfrenta obstáculos para conquistar finalmente a sua amada. Nós temos aí também uma questão muito interessante, que é a quebra do estatuto do casamento forçado, e também, lembra quando eu falei que antes a esposa não era a figura objetificada pelo desejo do homem, e depois acontece essa união? Bom, na Bela Adormecida acontece isso, porque Felipe e Aurora já eram prometidos desde pequenos, mas quando Felipe encontra Rosa, que é o alter ego de Aurora, criada na floresta escondida por conta de Malévola, ele se apaixona por ela e decide que não vai se casar mais com a prometida, que coincidentemente ele não sabe que se trata da própria Rosa. Bom, pela primeira vez o Felipe também enfrenta várias provações para conseguir chegar até a Bela Adormecida. Ele atravessa uma floresta de espinhos, enfrenta o dragão Malévola para finalmente dar um beijo de amor verdadeiro em Aurora e despertá-la. A Aurora, a gente pode ver que não acontece muita diferença entre ela para as princesas anteriores, não. Ela passa o filme todo alienada à sua própria realidade, dependente sempre da sorte das fadas madrinhas que cuidam dela, e da virilidade e da coragem do príncipe, e no final simplesmente é beijada e dança nas nuvens com o amor que ela sempre sonhou. Bom, depois de A Bela Adormecida, nós temos um hiato gigantesco para o próximo filme de Princesa Disney, que só vai acontecer 30 anos depois, em 1989. A gente não pode saber o certo, porque a Disney esperou 3 décadas para fazer uma nova princesa, mas existem algumas teorias aí que eu acho que são interessantes. Primeiro, a gente tem que pensar que, de 1960 para frente, o mundo mergulhou em revoluções sexuais. Não era interessante a gente trazer uma princesa muito parecida com a primeira e a segunda mulher de Lipovetsky, que era simplesmente a fada do lar. Então, nós temos agora uma revolução das mulheres, e a representação delas na cultura de mídia vai ser completamente diferente também. E outro fator que nós temos também é que, depois da Bela Adormecida, é a última fase que o Walt Disney realmente participa dos seus filmes. A Disney, para vocês terem ideia, é separada por alguns teóricos e fãs em algumas eras. E a Bela Adormecida e a Cinderela fazem parte da Era de Prata, que foi a última era em que o Walt Disney estava realmente participando das histórias, porque depois ele se afastou, doente, e faleceu. Então nós temos agora, em 1989, A Pequena Sereia, que é depois de uma era dificílima que a Disney passou, chamada como Era de Bronze ou Era Sombria, que a Disney volta a fazer filmes que têm alguma identificação com o público. Eu nem preciso falar, né? Ariel é uma das princesas mais populares de todos os tempos e de todas as animações de Walt Disney. E ela é completamente diferente das outras princesas. Ou será que não?
Ariel é rebelde, desafia o pai, sonha em ser humana, não move inicialmente por conta de um príncipe encantado e tem sua opinião própria, na verdade. No entanto, apesar de Ariel fazer todo um caminho muito maior e mais complexo do que suas princesas anteriores, ela acaba caindo no mesmo estatuto do amor. Porque se Ariel, ok, ela não sonha em ser humana para conquistar o príncipe Eric, mas é só a partir do momento que ela conhece o príncipe Eric que ela começa a mover realmente para se tornar uma garota humana. Sem falar que Ariel precisa abrir mão de dezenas de coisas para conseguir estar ao lado do príncipe. Ela abre mão de sua voz, ela muda o seu corpo, ainda eu entendo que ela desejasse realmente ser humana e tem que abandonar o seu mundo para se adequar ao mundo do príncipe Eric. Vale lembrar da canção tão famosa do filme que chama Parte do Seu Mundo. Eric também é diferente dos outros príncipes. Ele não sonha um casamento arranjado, ele é livre, aventureiro e vive velejando pelos mares com uma tripulação muito fiel a ele. Se no primeiro momento a Disney sugere que tanto Eric quanto Ariel são diferentes, depois ao longo da história a gente vai ver que eles não são tão diferentes assim. Porque Eric, apesar sim de se apaixonar pela voz Ariel, ele é facilmente ludibriado e enganado pela bruxa do mar Úrsula, que se disfarça de uma princesa, usa a voz de Ariel e o conquista. E vale lembrar que na história original a pequena sereia não consegue ficar com o príncipe. Ela morre e vira uma espuma do mar depois que o seu príncipe se casa com outro. Só que, obviamente, a Disney mudou. Ariel consegue conquistar o coração de Eric, fica humana e fica com ele no mundo que ela sempre sonhou. Então nós temos algumas mudanças aqui realmente na Pequena Sereia, mas ainda os personagens sempre se movem para o estatuto do amor. O amor acaba salvando todo mundo no final da história. Agora a gente vai falar sobre o último príncipe da categoria dos idealizados, que é dono da sua história e o seu filme leva até mesmo o seu nome, que é o Aladdin. Você deve estar se perguntando, mas e a Bela e a Fera? Você se esqueceu desse filme? Na verdade, a Fera faz parte de uma outra categoria que é a dos príncipes rivais. No próximo vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre essa categoria e entender por que a Fera foi classificada, ainda que seja antes do Aladdin, para essa outra categoria. O Aladdin é o primeiro príncipe que não é branco, que não tem ascendência real e que precisa de um casamento para se tornar um nobre no final da história. Apesar de ser um ladrão, ele rouba para comer, é muito nobre e quase tira dos ricos para dar para os pobres, uma espécie de Robin Hood árabe. O Aladdin, assim como os outros príncipes, necessita da magia para que ele consiga alcançar os seus objetivos. Apesar de ele ser extremamente corajoso, Aladdin precisa da magia do gênio para se tornar, primeiro, a farsa do príncipe Ali e para depois realmente conseguir desenvolver toda a sua história. É claro que a história faz esse contraponto de que a magia não consegue ajudá-lo o tempo todo, e isso é muito importante e é uma grande evolução. Mas a gente sabe que se não fosse pelo gênio no início da história, Aladdin teria continuado a ser aquele menino de rua. A Jasmine, assim como as outras princesas, é subjugada à questão do amor romântico. Inicialmente ela não sonha com casamento e até mesmo briga com o pai por ele tratá-la como um objeto. Porém, no fim das contas, Jasmine ainda assim precisa de Aladdin para que ele lhe mostre o mundo e para que ele a liberte. E você acha que eu tinha começado esse vídeo cantando só para mostrar minha bela voz, né? Na verdade, Jasmine ainda depende da figura do príncipe encantado, da figura do arquétipo masculino, para libertá-la e para mostrar o mundo para ela. Até então, ela era simplesmente uma prisioneira, uma princesa rebelde, sim, de alguma forma, mas que não tinha força nenhuma sobre a sua própria história e sobre a sua própria origem. Outro ponto interessante sobre o Aladdin é que ele simplesmente se enxerga e se ama a partir do momento que ele tem um gênio. Ele não é feliz com sua condição social, ele sonha com a ascensão social, o que traz ainda o status daquele príncipe nobre que precisa de alguma forma ter a riqueza e o status. Aladdin começa a ter alguma desconstrução, mas ainda assim é um filme muito ligado aos primeiros filmes, onde nós temos o príncipe idealizado e a princesa passiva e encantada. Bom, vamos parar por aqui, que a gente já viu a primeira categoria e nós temos ainda alguns filmes para analisar para frente. No próximo vídeo a gente vai ver a categoria dos príncipes rivais e vai entender que sim, em algum momento aqui dos filmes da Disney, o príncipe e a princesa, antes de serem amantes, vão ser inimigos. Mas chega de conversa, eu vou te pedir para deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever e no próximo vídeo eu espero vocês para a gente analisar os príncipes rivais. Vamos que vamos!